Olá, eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. No livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, olha, escreve em letras grandes para que até quem passe correndo possa ler. Então ele está dizendo para escrever a visão, né, em letras grandes para até mesmo quem passar correndo possa ver. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Bem, hoje eu gostaria de falar o que é o Yang, né? O Jung, né? O que mais aí? O pessoal geralmente acaba trocando aí o nome, né? Mas para falar o que é o Yang, eu preciso falar o que não é o Yang. Vamos lá? O pessoal tem aqui em Maringá já uma cultura, né? Depois de 5 anos, o pessoal fala, vamos na igreja do Yang. O Yang não é uma igreja. Não é uma igreja. O que não é o Yang? O Yang não é um movement, o Yang. Nós não criamos um movimento chamado Movimento Yang. Não foi isso que Deus nos deu, não foi isso que Deus falou. Então o Yang não é um movement ou um movimento, né? O que não é o Yang? O Yang não é um ministério para eclesiástico. Tem pessoas que acham que o Yang é como Jocum, como Giovanni Si. Não, o Yang não é um ministério para eclesiástico. O Yang também não é uma festa, um evento, ainda que nós temos algumas características, mas o Yang não é um evento, o Yang não é uma festinha gospel, né? Então o que é o Yang, pastor Jack Pinas? O Yang, e aí eu tenho que explicar para você como que ele nasceu, o que é o Yang. Bem, há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu fui em Belém do Pará. E eu cheguei lá em Belém do Pará, numa igreja quadrangular, chamada Quadrangular da Pedreira, e tinha um culto no domingo à noite de jovens. Eu falei, o quê? Culto? Domingo à noite de jovens? 5.000 jovens. Uma igreja enorme, lotada de jovens. Eu falei, uau, que visão, que trabalho. Nossa, amei, fiquei apaixonado. E aí, obviamente que aquela igreja, por ser uma igreja muito grande, ela tinha mais de 20 ou 30 cultos na semana, e eu não poderia, obviamente, né, falar, agora nós vamos abrir um culto de domingo, vamos fazer um culto de domingo à noite de jovens, né? A nossa igreja, a nossa realidade, naquele momento era bem diferente daquela que eu vi lá em Belém do Pará, mas eu fiquei vidrado, apaixonado. Eu falei, cara, que coisa legal, né? Os jovens no domingo à noite, da igreja. E aí, no ano seguinte, se eu não me engano, em 2016, eu fui até a Europa. Viajei, andei a Europa, conheci lá, né, vários países, vários lugares. E no domingo à tarde, aquelas garoa londrina, né? Aquele tempo fechado, nublado, escurecendo logo cedo, 3 da tarde, eu fui fazer uma visita em uma igreja. E lá em Londres, numa boulevard, eu vi uma igreja lotada. Eu falei, falaram para mim que a Europa é pós-cristão, que não tem mais igrejas que estão tão relevantes, fazendo coisas extraordinárias, etc. E aquilo era a minha verdade, mas quando eu cheguei lá, eu vi uma igreja que se reunia no teatro, como eu disse, numa boulevard, num domingo, e se eu não me engano, aquele já era o quarto service, o quarto ou a quarta sessions, aqui nós chamamos de sessions. E aí, eu entrei, cara, uma atmosfera, um ambiente de aceitação, um ambiente de integração, sabe? E eu fiquei apaixonado ali na porta mesmo, por tudo aquilo que eu estava vendo. E aí, quando eu entro dentro do anfiteatro, mais de, 3, 4 mil jovens
adorando ao Senhor, famílias adorando ao Senhor, a igreja lotada, na verdade o teatro, né, que era um teatro lotado. E eu falei, cara, que visão forte, que coisa legal. E aí eu pensei, puxa vida, funciona aqui também. Aí eu falei, não vou embora, vou ficar pro próximo. Fiquei pro próximo. E não dava vontade de ir embora, gente. Nossa, apesar lá, só de falar que lá fora tava frio, garoa, né? E lá dentro quente. E aquela presença de Deus, aquela atmosfera maravilhosa, aquele ambiente gostoso, né? Uma vibe, uau, tremenda. Aí eu disse, cara, que legal. Eu acho que é alguma coisa desse modelo que de repente seria legal a gente começar a trabalhar essa ideia. Lembrando que em 2015 eu estava em Belém do Pará e agora eu estou falando em 2016. Bem, já foram 2 anos e eu ruminando, orando, falando com o Senhor, né? Não foi uma coisa assim, abracadabra, pata de cabra, pá, nasceu, começou, né? Bem, 2017 eu viajo e fui até Nova York. Nova York eu fui na igreja de David Wilkerson, né? O Cruz e o Punhal, aquela coisa toda. Mas aí conheci a igreja, departamentos, estrutura, do lado da escadaria ali da Times Square, né? Pô, coração de Manhattan, né? E saí dali e falei, vou visitar outra igreja. E fui num teatro. Cheguei na porta, os caras batendo geral, dos pés à cabeça, aquela coisa. Eu falei, cara, será que eu tô entrando numa boate ou numa igreja? Quando eu entrei, push, uma pancada atrás da outra, cara. Mais de 5.000 jovens no coração de Nova York, gritando o nome de Jesus. Você não tem noção o que é isso. Mais de 5.000 jovens apaixonados, gritando o nome de Jesus. Lá embaixo um som, um trabalho extraordinário, um pastor com uma palavra bem contemporânea, bem avivado, e eu me apaixonei por tudo aquilo, e eu falei, cara, se funciona aqui, né, onde o maior, do lado da Broadway, um dos lugares dos maiores entretenimentos, né, do mundo, umbigo no negócio, tá funcionando, imagine nós, cara, como que a gente não pode fazer algo grande, extraordinário? E nesse momento eu já estou falando em 2017, início de 2017. E quando eu chego ali do lado de Miami, passei uns dias ali e tal, eu fui numa igreja chamada Chapel Calvary, do lado ali de Miami, em Fort Lauderdale. E quando eu cheguei lá, cara, uma igreja muito grande, era um campus, você não tem ideia do que era aquilo. E eu fiquei apaixonado, eu falei, os caras vieram buscar a gente com um carrinho elétrico no estacionamento, o melhor café da manhã, the best breakfast dos Estados Unidos eu tomei naquela igreja, ovos com bacon, cara, extraordinário, aquela recepção dos caras maravilhosa, tinha aquela água saborizada, aqueles aparelhinhos de você colocar no ouvido para poder ouvir no culto na sua língua e tal, e aquele pessoal te atendendo, e quando eles começaram a ministrar o louvor e aquele ambiente, aquele lugar, né, era uma igreja, era um campus, mas tinha uma característica de teatro, eu falei, que lugar gostoso. E aí o pastor pregando entre o rei e a cruz, né? O rei e a cruz, a coroa e a cruz, uma mensagem extraordinária do livro de João. Eu fui impactado com tudo aquilo, eu comecei a chorar e Deus falou para mim assim, volta pro Brasil e começa um service lá no Brasil, e eu quero que você comece a trazer uma mensagem, é com você, ele falou, pastor Jack Pinas, começa a trazer uma mensagem para a tua cidade, para os jovens da tua cidade, porque eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi. Você vai voltar e você vai fazer todas as mudanças necessárias. E eu vou pagar a conta, o Senhor disse. Eu vou pagar todas as tuas contas, fica tranquilo. Começa a fazer o que eu te mandei. Cara, eu voltei num contexto de quadrangular. Nenhuma quadrangular tem essa linguagem. A quadrangular, né, uma igreja super, né, tradicional já, mais centenária, né, uma igreja logicamente pentecostal, etc. Mas de repente eu venho dentro da quadrangular e começo esse trabalho desse
dessa visão que Deus estava me dando, e eu comecei a orar, e como tudo isso aconteceu, né, na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, né, em parte aqui no Brasil, Deus me deu um nome, Young, que significa jovem. Só isso. Ele falou, você não precisa falar muito, você só vai precisar falar o nome, ou a palavra, melhor dizendo, jovem. E aí eu vou fazer as demais coisas. E quando eu volto para cá, a gente faz uma série de adequações, porque eu queria, né, trazer aqui para Maringá, aqui para Quadrangular Vida Nova, essa vida nova, essa linguagem onde nós trabalhamos muito esse cenário ou esse ambiente de teatro, que é o anfiteatro, né, escuro, né, não é escuro porque está na moda, para os demais curiosos de plantão, nunca foi moda. Para mim é uma questão de conforto visual, é uma questão de conforto até mesmo para as pessoas não se sentirem expostas. E aí nós começamos todo um trabalho onde tinha uma visão voltada com bandas. O pastor Jack agora seria o pastor que estaria à frente pregando para os jovens. Eu, pastor Jack, olha, eu sou pastor nessa igreja há 18 anos. Significa que se você nasceu há 18 anos atrás, eu já estava aqui nessa igreja pregando, e agora o Senhor me chama para pregar para você, cara, depois de 18 anos. Imagine que loucura isso. Mas eu aceitei o desafio, não fiquei me importando com o que os outros iam falar, porque tem sempre aquela, né, os caras, porque esse cara aí, ó, tá querendo ser, o vovôzão tá querendo ser jovenzinho. Não, cara, eu sou vovô, faço questão de falar para todo mundo que sou e tenho a maior alegria. Mas eu sabia que Deus estava me entregando pedras preciosas, diamantes que eu não podia mais deixar outros lapidarem. No alto da minha experiência, eu entendi que era comigo que o Senhor queria trabalhar e usar para lapidar esses diamantes, essas almas, esses jovens extraordinários. E começou o nosso culto de domingo à noite. Demorei 6 meses, fiz enquete, conversei com a igreja, conversei com os pais de família, o pessoal aceitou, a gente abriu o culto da família no domingo de manhã, o pessoal compreendeu, nós começamos a fazer no início só a ceia no domingo de manhã, depois nós transferimos o culto de domingo à noite, da família para o domingo de manhã, e no domingo à noite nós começamos a abrir a igreja para aqueles jovens que estudam a semana inteira, que trabalham, ou até mesmo aqueles que estão fora da igreja, aqueles que foram para balada, foram para rave e ponharam o pé na jaca, e aí, obviamente, no domingo eles falam, vou lá visitar aquela igreja, vou lá ver aquele trabalho, vou lá participar desse culto de jovem, até porque, né, não existe, né, aqui pelo menos que eu conheça em Maringá, uma igreja que tem uma proposta para jovens no domingo à noite. E aí o pessoal começou a vir, chegar, e nós fomos implantando a visão com a questão de audiovisual nossa, sempre foi muito forte, questão da musicalidade, bandas vieram, On3, Despertar, depois veio a Young Bands, agora, né, tem Vida Nova Music, né, o New Life Music, ou Vida Nova Music também, inclusive gravamos essas 4 bandas, né, aumenta as expectativas, ou se não dá uma olhada aí que já tem material no Vida Nova TV. E aí veio a nossa agência de publicidade praticamente funcionando dentro da igreja, que hoje nós gravamos as nossas bandas com os nossos cinegrafistas, com captação de áudio, pessoal que fez making off, essa moça que está aqui junto comigo gravando agora, né, que está aqui comigo nesse podcast do pastor Jack Pinas. Ela fez parte do estudo, o pessoal do Stories, cara, virou uma visão enorme, uma coisa grande, e Deus tem acrescentado. Então, o que é o Young? O Young é um service, o Young é um culto de domingo à noite, mas que tem uma influência muito grande, muito forte. Nós temos, né, nós trabalhamos com treinamentos, nós temos o Training Young, que viaja, que vai e leva para outras igrejas, né, tudo o que está acontecendo aqui dentro. Nós temos os voluntários, que Deus falou comigo muito claro, né, que o culto service, ele queria que o culto Young, né, que seria esse service, ele queria que jovens estivessem atendendo, jovens estivessem recepcionando jovens. Essa linguagem dos nossos voluntários, que é algo extraordinário que acontece aqui todo domingo. E aí, então, o negócio foi passando o primeiro ano,
é a igreja da modinha. O outro, isso daí é uma balada gospel. O outro, eu não sei não, isso vai acabar. Lê do engano, galera. Estamos aqui há 5 years e cada vez mais consolidados no Senhor, crescendo, gravando. Agora vai sair o livro 21 Chaves para uma Vida Nova do pastor Jack Pinas. Tá saindo gravação de 4 bandas, 5 ou 6 músicas autorais extraordinárias. Banda On 3, banda Young Music, banda Despertar Bands, Vida Nova Music. Todas estas bandas extraordinárias, uma musicalidade, nível hard, acontecendo tudo aqui, porque um dia eu decidi entender que é muito melhor ouvir a Deus do que as pessoas ficarem de repente confortáveis porque eu estava fazendo tudo dentro da caixinha. Bem, nós chutamos a caixinha, mandamos a caixinha para o espaço e agora nós vemos que não tem limite. O que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer. O Young é um service e você é meu convidado para estar aqui, para ter a experiência Young. Você precisa ter a experience Young aqui junto conosco e você vai beber, você vai ter uma experiência surreal, você vai ser ativado no teu espiritual. Todo domingo, dezenas de jovens entregam suas vidas para Jesus. Todos os domingos tem reconciliação. Os pandas estão aí dentro da igreja, todo borradas, make, o barro caindo na cara, mas nós não paramos porque nós sabemos que Deus está nesse negócio. Então o Young, meu querido, é uma visão dada por Deus. É um culto que acontece uma vez por semana, mas tem desdobramentos, tais como Young Plus, Tel Rubia, Isaías Saad. Tudo isso acontece porque um dia nós dissemos, sim, Senhor, nós estamos aqui, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, tá bom? Se você gostou, curte, compartilhe, comente, manda esse vídeo pra frente aí, de repente tem uma galera aí querendo saber mais do Young, entra aí no inbox aí, ou se não, entra lá nas nossas mídias sociais, quer seja pelo fanpage do Facebook ou mesmo o Insta nosso, entra lá, manda uma mensagem inbox, quero saber mais do Young, quero fazer uma visita, quero ter um tempo de qualidade com o pastor Jack Pinas ou com o Steph, que caminha junto com o Young. Cara, você vai ser muito bem-vindo, você, a sua liderança, você, a sua igreja, as portas estão abertas, tá bom? Que Deus abençoe, você está no meu podcast, eu sou o pastor Jack Pinas. O que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. E os bons aqui tem voz e vez. Fala um oi aí, Amanda, porque os bons têm voz. Deus abençoe. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.